Dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus de Guajará-Mirim. Então, nós vamos para a nossa aula de atividade remota, né? Estamos tendo uma crise do coronavírus aí, né? Vírus Covid-19. Por esse motivo, nós estamos tendo essas atividades remotas nesse período aí de quarentena que nós estamos vivendo. Então, quero que vocês aproveitem aí o tempo, tá? Vamos estudar bastante, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser de movimento retilíneo uniforme, aula do primeiro ano, os cursos de informática e também de biotecnologia. Peço para que de antemão vocês já dêem um like no vídeo aí, também compartilhe com os seus pares de sala, né? Também seus amigos, aqueles que têm dificuldade em física, de compreender um pouco da física, movimento retilíneo uniforme também. Peço para que vocês indiquem o canal, tá? Que eu estarei agora rotineiramente postando vídeos, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Movimento retilíneo uniforme. Como o nome já diz, o movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta, né? Retilíneo se refere à linha reta, com velocidade constante. O termo uniforme aqui está se referindo a uma velocidade constante, né? Tanto é que nós usamos para representar o movimento retilíneo uniforme duas siglas, ou MRU ou até mesmo MU, né? Movimento uniforme. Lembrando que movimento na cinemática é sinônimo de velocidade e uniforme sem alteração do valor, né, do módulo da velocidade. Então, movimento uniforme seria uma velocidade constante, sem alteração, né, no qual o corpo ele vai se movimentar, basicamente o trecho ao qual você está analisando, né, sem variar a velocidade. Para começarmos, vamos aproveitar aqui nessa primeira página aqui do nosso primeiro slide, já analisar aqui esse automóvel, né? Então nós vemos aqui que o automóvel está percorrendo uma estrada reta, tá? Que está representando aqui a sua unidade de medida em quilômetros, né? Então uma estrada. E aí nós vemos aqui que três posições em que o carro passou diferente. Primeira posição, posição menos 20 quilômetros. Depois, o carro passou na posição 0 quilômetros. Só lembrando que a posição 0 quilômetros é a posição, a gente chama de origem das posições, tá? Origem das posições é um termo que a gente usa quando o carro se encontra nessa posição aqui, 0 quilômetro, 0 metro, 0 centímetro. Então a gente chama origem das posições. E aqui também a terceira posição que nós estamos analisando, posição 20 quilômetros. Observe que aqui nós temos a seta, né, que representa o módulo da velocidade escalar. Vocês podem ver que ela tem o mesmo tamanho e aqui em cima o valor, representando aqui o valor da velocidade, né? Já demonstrando aqui qual é o valor da velocidade em cada ponto que ele passou. Isso quer dizer o seguinte, que ele percorreu o trecho de -20 a 20 quilômetros com a velocidade de 20 quilômetros por hora. Ou seja, para ele mudar dessa primeira posição para essa segunda, ele gastou 1 hora. Para ele mudar dessa segunda para essa terceira, também gastou mais 1 hora, né? Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento em que ele percorre um determinado corpo, pode ser um automóvel, uma partícula, um móvel em si, ele percorre um determinado trecho sempre com a mesma velocidade. No nosso exemplo aqui, esse carro, esse automóvel, percorreu o trecho todo, aqui demonstrado, né? Aqui elencado, com a velocidade de 20 quilômetros por hora. Tudo bem, pessoal? Bem, vamos então
melhorar um pouco esse entendimento. Olha só, que nós temos aqui uma figura, né, de um animal que está percorrendo aqui um trecho de 40 centímetros e ele gastou 4 segundos para isso. Agora observe que cada trecho ele gasta de 10 centímetros, ele gasta um tempo de 1 segundo. Ó, de 0 centímetros a 10, ele vai gastar 1 segundo, porque ele contou de 0 segundo a 1. De 10 centímetros a 20, ele também gastou 1 segundo, de 1 a 2, e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, ele percorreu todo esse trecho com a velocidade de 10 centímetros por segundo. A cada mudança de posição que ele gastou 1 segundo, ele percorreu 10 centímetros. Ele manteve essa mesma frequência de movimento, ou seja, essa mesma intensidade de movimento. Então, resumindo, ele manteve sempre a mesma rapidez em cada trecho, então ele vai estar descrevendo também o movimento retilíneo uniforme. Um outro exemplo aqui é desse carro. Observe que o carro ele percorre trechos de 10 metros, gastando sempre 1 segundo. Então, é óbvio que a velocidade dele vai ser de 10 metros por segundo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas aqui está descrevendo a velocidade de 10 metros por segundo. Então, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, e em cada trecho de 10 metros, ele gasta 1 segundo para percorrer. Então, nesse caso também, é um movimento retilíneo uniforme e o carro está descrevendo esse movimento com a velocidade de 10 metros por segundo. Bem, continuando aqui, o movimento retilíneo uniforme, nós podemos representá-lo de duas formas. Ou ele pode ser movimento progressivo, tá? Ou ele pode ser também um movimento retrógrado. O movimento progressivo é quando o móvel, a partícula, o corpo, ele caminha a favor da orientação da trajetória. É bom destacarmos aqui essa situação porque é de grande valia. Então, caminha a favor da orientação da trajetória, ok? E seus espaços crescem no decurso do tempo, e sua velocidade escalar, é positiva. Então, os espaços crescem, tá? No decurso do tempo, e a velocidade ela é positiva. Isso é importante, tá? Isso é importante porque posteriormente nós vamos precisar muito desse conceito. Então, para a gente verificar isso daqui, observe aqui, observe aqui essa figura aqui. Tá. Observe aqui essa figura. Desculpa aí que teve um probleminha aqui. Então nós temos aqui uma trajetória. Vocês podem ver que aqui você tem o que? As posições escalar as posições escalar dessa motocicleta. Então vocês observam que aqui é 0 km, 2 km, 4 km, 6 km. Observe que ele vai avançando a motocicleta no mesmo sentido, a trajetória para a direita, as motocicletas se deslocam para a direita, tá? Então é o mesmo sentido da trajetória. O movimento ele é retilíneo uniforme, porque a velocidade aqui não varia, né? E o mais interessante, olha só, observe então que a posição vai aumentando, ó. 0, 2, 4, 6, posteriormente seria 8, 10 e assim sucessivamente. Então, voltando aqui ao nosso conceito, ele caminha a favor da trajetória. O sentido positivo da trajetória é para a direita, tá bom? O sentido positivo da trajetória, deixa eu destacar aqui para que você não venha perder. Só um minuto aqui, me ajuda. Tá, tive um probleminha aqui, mas beleza. Então, não vai dar certo aqui agora não. Então, ele
sentido positivo da trajetória, o corpo está se deslocando. Então, caminha a favor da orientação da trajetória. Segundo, seus espaços crescem. Vocês estão observando aí que seus espaços crescem de 0 para 2, de 2 para 4 e de 4 para 6, e assim continuaria crescendo. Então, seus espaços estão crescendo e a velocidade é positiva. Então, a gente conclui velocidade positiva. Ok, pessoal? Continuando aqui. Então, deixa eu apagar aqui para a gente não ter problema. Bem, no movimento retrógrado, a gente tem agora uma pequena diferença, tá? Vocês estão observando aqui que anteriormente tínhamos a moto aqui e a seta apontava para a direita. Agora a gente tem a mesma situação, só que a seta aponta para a esquerda, tá? Mas vamos dizer o conceito. O movimento retrógrado, o móvel caminha, olha só, caminha contra a orientação da trajetória, ou no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Além disso, seus espaços decrescem, tá? Eles decrescem no decurso do tempo. E a sua velocidade agora é negativa. É óbvio, né? O caso contrário, então tem que ser tudo oposto. Então vamos ver aqui a mesma situação. Olha só. Observe que na figura anterior, nós tínhamos a trajetória apontando para a direita e aqui continua apontando para a direita. Só que antes eles estavam indo para a direita também, os motociclistas. Agora eles estão vindo para a esquerda. Lembra também que antes lá a velocidade ele era positiva, estava marcando aqui 30 km por hora positiva, agora é negativo. Por quê? Porque a trajetória minha é para a direita, só que eu estou andando para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Outra coisa, vamos aqui analisar o conceito para ficar mais claro essa ideia. No movimento retrógrado, o móvel caminha contra a orientação da trajetória. Então, a trajetória vai para um lado e eu caminho para o lado oposto. Então, se a trajetória é para a direita, eu terei que caminhar para a esquerda. Outra coisa fundamental é que seus espaços decrescem. Ó, 6 agora diminuiu para 4, diminuiu para 2, diminuiu para 0. E se continuasse aqui, ele iria agora em posições negativas, tá? Porque como ele está contrário, então ele está retornando à origem da trajetória. Tá? Como ele já chegou na origem, se ele continuar, agora a gente usa o sinal negativo para mostrar que ele está agora antes da origem. Outra coisa fundamental é que a velocidade é negativa. Tá? Então, velocidade menor que zero. Beleza, pessoal? Muito fácil, né? Física é muito fácil, tá bom? Vocês vão ver que é de boa isso daqui, conteúdo facílimo. Bem, então nós temos o seguinte: antes nós tínhamos aqui a forma da velocidade média, variação do espaço dividido pela variação do tempo, ou seja, o espaço percorrido, né, a razão entre o espaço percorrido num dado intervalo de tempo. Se nós abrirmos isso daqui, o ΔS e o ΔT, nós vamos ter o seguinte: como o ΔS indica uma variação do espaço, então você vai ter que ter dois espaços. A gente tem o S, no qual a gente costuma chamar de posição final, e o S0, que nós chamamos de posição inicial. Então, o ΔS ele mede essa diferença entre a posição final e a posição inicial, ou seja, o ponto onde ele se encontra atualmente menos a posição, né, em que ele se encontrava antes. E isso eu divido pela também intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Aliás, o tempo ele determina qual é o. Ele tem uma função importante porque o tempo é uma seta que aponta para frente, né? Bem,
Se nós colocarmos esse T0 aqui igual a zero, o que nós temos? Nós vamos ter o seguinte, que a velocidade é igual a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final menos zero. Como t menos zero é o próprio t, então nós vamos ter o seguinte, multiplicando cruzado, nós vamos ter S menos S0, está aqui, igual a V vezes T. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. S menos S0, que multiplica V vezes T. Porque o T0, nós não precisamos... Esse T igual a zero aqui, né? Ou seja, T menos zero, como zero é neutro, T menos zero é T. Então, some esse menos zero aqui e fica só V vezes T. Beleza, pessoal? Bem, continuando aqui. Então, ao final, eu pego o menos S0 e jogo para o outro lado. Então, eu vou ter essa fórmula aqui, que é a fórmula do S igual a S0 mais VT. S igual a S0 mais VT. Eu costumo brincar que é a fórmula do sorvetinho. Isso mesmo, ó. Sorvete. Ou a forma do solteirinho. Solteiro é igual ao solteirinho mais o velho tiozinho. Vocês sabem que ou o viúvo tiozinho, né? Porque quem está viúvo está sozinho. E quem está... E o tio é aquele que não casa, né? Então está sempre solteiro. E o solteirinho é aquele que ainda pensa em casar, mas ainda não chegou a hora, né? E aí ele vai casar posteriormente, mas ele ainda continua solteiro. Então eu brinco que isso daqui é a forma dos solteiros, tá? Eu já saí dessa fase, tá? Espero não chegar tão cedo na fase da viuvez e muito menos tio, nunca quero ser tio para sempre, né? Eu sou tio, mas eu também sou pai. Brincadeiras à parte, apenas para a gente descontrair aqui. Então, a forma do solteirinho. Então, a forma do sorvete também. Onde S é a posição final, S0 a posição inicial, V velocidade e obrigatoriamente constante. Aliás, a velocidade ela não muda, porque o movimento ele é uniforme, vamos lembrar, movimento uniforme, velocidade constante, velocidade que não se altera. E o t é o tempo ou também instante. Muita gente confunde, né, porque não consegue correlacionar tempo com instante, mas são sinônimos, tá, pessoal? Para o caso do nosso estudo aqui, é a mesma coisa. Bem, feito isso, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui fazer alguns exercícios. O primeiro exercício diz assim: ao longo de uma pista de corrida de automóveis, existem 5 postos de observação, onde são registrados os instantes em que por eles passa um carro em treinamento. A distância entre 2 postos consecutivos é 500 metros. Durante um treino, registraram-se os tempos indicados na tabela. Cadê a tabela? Professor Júlio, está aqui a tabela. Tá bom, pessoal? Esqueci de colocar aqui. Então, beleza. Ele pede assim: determine a velocidade média desenvolvida pelo carro no trecho compreendido entre os postos 2 e 4. E segundo, é possível afirmar que o movimento do carro é uniforme? Justifique a resposta. Bem, pessoal, é o seguinte, o que nós vamos fazer então? Vamos ler mais uma vez aqui para a gente prestar atenção em alguns detalhes, beleza? Olha só. Então, ao longo de uma pista de corrida de automóveis, existem 5 postos de observação. Então, está aqui os 5 postos, tá bom? São registrados os instantes em que por eles passa um carro em treinamento. Então, ele diz assim, ó, a distância entre 2 postos consecutivos é 500 metros. Quer dizer o seguinte, como eu tenho 5 postos, eu vou dizer que o posto 1 seria a minha origem, tá? Então, seria a posição 0 metros. Então, como a diferença entre o posto 1 e o posto 2 são de 500 metros de distância, então, no posto 2 ele vai estar a 500 metros do posto 1,
o posto 3 a 500 metros do posto 2 e a 1000 metros do posto 1, o posto 4 a 500 metros do posto 2, 1000 metros do posto, desculpa, posto 4, perdão, a 500 metros do posto 3, 1000 metros do posto 2 e 1500 metros do posto 1. E o posto 5, a 500 metros do posto 4, a 1000 metros do posto 3, a 1500 metros do posto 2 e a 2000 metros do posto 1. Bem, só não entendi nada, tal, beleza, vamos lá, que vai ficar mais claro. Eu fiz aqui já para vocês terem uma noção. Olha só, eu aqui repeti a pergunta, beleza? Vamos lembrar só de uma coisa aqui, rapidinho, que eu quero destacar, que é o seguinte: a distância entre os dois postos consecutivos é 500 metros. Não vamos perder isso, beleza, pessoal? 500 metros. Isso é fundamental, isso é que nos interessa a priori. Então, vamos lá. Ele quer a velocidade média desenvolvida pelo carro no trecho compreendido entre os postos 2 e 4. Então, eu fiz aqui, ó, posto 0, desculpa, posto 1, 0 metros, posto 2, 500 metros, posto 3, 1000 metros, posto 4, 1500 metros, posto 5, 2000 metros. Até peço perdão aqui que eu esqueci de colocar a unidade de medida, tá? Mas é 0 metros, 500 metros, 1000 metros, 1500 metros e 2000 metros. Ele quer a velocidade média desenvolvida pelo carro no trecho compreendido entre os postos 2 e 4. Então, nós vamos ter o seguinte: velocidade média dos postos 2 e 4. Então, seria a posição do posto 4, que é o final, menos a posição do posto 2, que é inicial, dividido pelo tempo relativo ao posto 4, menos o tempo relativo ao posto 2. Bem, como é que seria isso então?